Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Nesta aula nós vamos introduzir o assunto chamado logaritmo. Os logaritmos é uma espécie de cálculo muito apropriado para nós simplificarmos algumas operações. Apesar de este ter sido motivo do seu desenvolvimento, muita gente acha o logaritmo um assunto complicado. Talvez até pelo próprio nome, né? O nome não inspira muita facilidade, mas na realidade eu quero mostrar para vocês que de certa forma, certamente a maioria de vocês já sabe o que é logaritmo, apenas vocês não sabem que aquilo lá que vocês tratam por um outro nome é o próprio logaritmo. Então, fique tranquilo, fique tranquila, porque você vai aprender facilmente aí o que é logaritmo. Bem, os logaritmos, eles têm tudo a ver com as potências. Eu tenho certeza que você já viu uma expressão como essa, né? 4 elevado ao quadrado, ou a segunda potência, se você assim desejar falar, é igual a 16. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Esse número 2 indica que nós temos que pegar o 4 e multiplicar pelo 4. Quantos fatores? 2 fatores. Então, esse número 2 indica quantos números 4 nós vamos multiplicar um pelo outro. Como são 2, é 4 vezes 4. E 4 vezes 4, tabuada do 4, 16. Bem, tenho certeza também que quando ensinaram isso aqui para você, deram um nome de cada um desses elementos aqui, né? Do 4, do 2 e do 16. Mas é possível que você já tenha esquecido. Então vamos aqui lembrar que este número é chamado base, né? Então é a base da potência. Esse outro número aqui, ó, é o expoente da potência. Então aquele número menorzinho, que costuma ser menor que o 4, menor que a base, que nós colocamos à direita aqui acima, nós chamamos de expoente. Nesse caso, o expoente é o número 2. E, finalmente, o último número ali, o 16, isso que é a potência. Então, por isso que a gente diz que o 16 é uma potência do 4. Porque quando eu pego o 4 e elevo ao quadrado, eu obtenho esta potência. Tem que tomar cuidado, porque muita gente confunde potência com múltiplo. Então, por exemplo, 4 vezes 3 dá 12. 12 é múltiplo de 4. Mas 12 não é potência de 4, né? As primeiras potências de 4 são 4 elevado a 1, que dá 4, 4 elevado a 2, que já dá 16. Portanto, o 12 não é potência de 4, ele é múltiplo de 4. Não confunda, então, potência com múltiplos. Estamos aproveitando para alertar isso para você. Não que isso seja importante nesta aula aqui, mas para você voltar a se lembrar que múltiplo é uma coisa, potências é outra coisa. Bem, então esta estrutura aqui é a estrutura básica dos expoentes, né, das potências. Você já esteve às voltas com isso aqui. Agora vamos pensar aqui um pouquinho em termos de logaritmo, né? Olha que bonita essa transição. Então, 4 ao quadrado é 16. Quem é esse número aqui mesmo? Esse número aqui é a base, né? Quem é aquele último número lá? É a potência. Agora, não tome um susto. Esse número 2, que até o slide anterior nós chamávamos de expoente, agora vou chamá-lo de logaritmo. Professor, então o expoente e o logaritmo é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Mas por que ele tem nomes diferentes, né? Por que ele tem nomes diferentes? Então vamos explicar por que ele tem nome diferente. Quando o 2, você compara ele com o 4, a gente diz que ele é o expoente do 4. Mas quando você compara o 2 com o 16, ele não é expoente de 16, ele é o logaritmo de 16. Então veja só, é o mesmo elemento. Em relação à base, ele é expoente, como você já sabia, e nós revisamos aí no slide anterior, como também ele é o logaritmo, mas o logaritmo do 16.
da potência, né? Então, esta é a grande novidade que eu queria ensinar para vocês hoje. Uma coisa muito simples, né? O mesmo elemento com dois nomes. Pô, professor, mas não estou entendendo nada. Isso aí não é característico da matemática, né? Matemática geralmente é alguma coisa que ou é uma ou é outra, né? Então, veja só para essa figura aqui. Quem você acha que eu representei nessa figura aqui? Se você falou pai, você acertou. Então, aqui está um pai, né? Não precisa ser um pai específico, qualquer pai. E vamos colocar aqui do lado uma outra pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o tio. Pode ser irmão do pai ou irmão da mãe, mas é o tio de quem? Desta pessoa aqui, ó. E quem é essa pessoa aí? Essa pessoa é você. Então, muitos de nós temos pai e temos tio. Tem gente que não tem tio, mas vamos imaginar que tenha. Todos nós tenhamos tios. Então, veja só, em relação ao seu pai, quando alguém vai relacionar você com o seu pai, o que você é do seu pai? Você é filho. Agora, quando você vai ser relacionado com o seu tio, você é filho? Não, você agora é sobrinho. Então, veja que não é só na matemática que nós podemos pegar a mesma pessoa ou a mesma coisa, no caso da matemática, e quando você relaciona ele com alguém, uma certa pessoa, você é alguma coisa, é filho, é um tipo de coisa, é um tipo de relacionamento, filho. E quando é você mesmo, hein? Quando você é comparado com uma outra pessoa, aí você já não é mais filho, você vai ser sobrinho. Isso é porque eu dei um pequeno exemplo. Se tivesse um primo aqui, em relação ao seu primo, você seria primo. Em relação ao seu avô, você seria neto. Então é a mesma pessoa, mas conforme nós relacionamos com o outro, nós temos uma situação, um nome diferente. Assim é o expoente e o logaritmo. Eles são a mesma pessoa, entre aspas, né? A mesma coisa, o mesmo elemento matemático. Mas quando nós relacionamos o expoente, o número 2 lá no exemplo, com a base, ele é expoente do 4. E quando nós relacionamos ele com a potência, ele é logaritmo. É o mesmo número, mas nós chamamos ele de outra coisa. Mesma coisa aqui, você é sempre o mesmo, mas quando você é relacionado com pessoas diferentes, você recebe nomes diferentes. Bem, aqui está então a seguinte conclusão, né? Esse 2, além de ele ser expoente do 4, é o logaritmo de 16. Mas aqui, nesse caso, nós temos que fazer a seguinte ressalva. Veja que 2 elevado a 4 também dá 16. Então, o 4, ele também pode ser logaritmo de 16? Pode sim. Mas só que o que mudou aí? Mudou a base, né? Então, para dizer corretamente que esse 2 é o logaritmo de 16, nós temos que especificar a base. Em que base que ele vale, que ele é o logaritmo de 16? Só se a base for 2. Se a base for 3 ou for 5, já não será mais logaritmo de 16. E para não confundir também com outros logaritmos, mas relacionados com outras bases, não sei se você está me entendendo. Então, a gente é obrigado a dizer que o 2 é logaritmo de 16, desse daqui. Mas na base 4. Em outras palavras, se você quiser entender assim, é o seguinte: eu vou chamar o 2 de logaritmo do 16, de forma que quando eu pegar o 4 elevado ao quadrado dá 16. Então aí ele é o logaritmo de 16. Quem é o logaritmo de 16 na base 4? É o número que quando eu levo a base a ele dá o 16. É muito semelhante às potências, né? Vamos ver agora aqui as nomenclaturas do logaritmo. Aqui está um logaritmo genérico, né? Logaritmo, a gente escreve assim a palavra log, né? Log. Da letra do número A, aqui está, no caso seria o 16, na base B, na base 2, igual ao logaritmo. Então vamos dar os nomes deles. Esse número que nós vamos colocar aqui pertinho da palavra log, mais embaixo, aqui um pouquinho, é a base. No exemplo anterior, nós teríamos que colocar o 4 aqui. Aqui, no lugar do C, é o logaritmo, seria o 2. E aqui, esse aqui tem um nome um pouco mais difícil, né? Chama-se logaritmando. Logaritmando. Então, por exemplo, logaritmo
de 16 na base 4 é 2. Você já viu isso aí no slide anterior. Então, nesse caso, a base é 4, o logaritmo é o 2 e o 16 é o logaritmando. Então, para os logaritmos, o número que está aqui é o logaritmando. E lembrando, então, que para você escrever que o logaritmo de... Vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Veja só. Para passar de logaritmo para potência, né? Então você tem aqui um logaritmo, né? Logaritmo de um número b na base a vai dar o logaritmo do b na base a é o x. Então, se você quiser passar, e muitas vezes nós teremos que passar de logaritmo para potência, nós temos que pegar o a, que é a base, colocar aqui, ó, esse laranjinho aqui, né? Elevar a x, olha lá, eleva a x, e depois isso aqui é igual a b, Então a gente dá essa volta aqui, ó, sai do a, vai para o x e vai chegar igual ao b. Então com isso nós podemos passar de logaritmo para potência. Eu vou dar já um exemplo, depois a gente volta aqui embaixo, damos um exemplo aqui, ó. Então 2, conforme nós já dissemos lá, é o logaritmo de 16 na base 4. Como é que a gente escreve isso aqui? A gente escreve assim, ó, o logaritmo de 16 na base 4 é o 2. É ao contrário do que a gente escreve em português. 2 é o logaritmo de 16 na base 4. Aqui a gente escreve ao contrário, escreve assim, ó, o logaritmo de 16 na base 4 é o 2. Então, o logaritmo de 16 na base 4 é o 2. Então, o logaritmo de 16 na base 4 é o 2, por quê? Ó, vamos ver aqui esse truque aqui, ó. A base elevado a x, então a base 4 elevado a 2, olha lá, 4 elevado a 2 é igual a quem? É igual ao que está aqui nessa da frente, igual a 16. E é verdade, né? 4 ao quadrado é 16. Essa parte aqui de baixo é para dizer o seguinte, que a base, presta bem atenção, a base, ela não pode ser 0, tem que ser maior que 0. Mas pode ser 1? Não pode ser 1. Então pode ser qualquer número, mas ele tem que ser estritamente positivo. Eu gosto muito dessa expressão, estritamente positivo. Por quê? Porque o 0, como ele não é nem positivo nem negativo, então se eu falo estritamente positivo, eu não estou incluindo o 0. Então, isso que significa ser maior do que 0. Então, os maiores que 0 são os estritamente positivos. Mas não todos, né? Tem uma exceção, que é o 1. Nós não podemos ter base 1. Então, cuidado e tente entender isso aqui. Nós certamente vamos voltar nesse assunto aqui. A base, então, não pode ser nem negativa, nem 0 e nem 1. O resto pode ser qualquer uma, inclusive fracionária. E o B tem que ser um número positivo também, estritamente positivo. Ela tem que ser maior que 0. Nós não podemos ter o logaritmo nem de 0 e nem de número negativo. Agora, o x não, né, que é o logaritmo. O logaritmo nós vamos ver que ele pode ser positivo, negativo, apesar de que a base e o logaritmando não podem ser negativos, mas impressionantemente o x, né, que é o logaritmo, pode ser sim negativo. Vamos ver aqui agora alguns exemplos para que você possa entender. Então veja só, aqui tem um exemplo que no fundo é uma equação, né? Que tem um x aqui. Então está escrito aqui, ó, que o logaritmo de 32 na base 2 é o x. Então, se nós aplicarmos o que nós vimos agora há pouco, nós vamos dizer que o 2, olha aqui, ó, sai daqui, ó, 2 elevado a x é igual a 32. É o que nós vamos escrever aqui na sequência lá. 2 elevado a x é igual a 32. 2 elevado a x é igual a 32. Mas ao fazer isso, que eu chamo de aplicar a definição do logaritmo, nós caímos ou recaímos numa equação não logarítmica, mas exponencial, que foi o assunto do bimestre anterior. E eu não tenho muita certeza se todo mundo pegou direitinho aquele conteúdo, mas aqueles que pegaram já sabem que agora nós vamos mudar de estratégia. Agora nós vamos falar de equação exponencial, lá, 2 elevado a x é igual a 32. O que eu faço? Faço a fatoração do 32, conforme nós já explicamos nas aulas anteriores aí. Fazendo a
fatoração do 32, nós vamos obter 2 elevado a 5. E aí, de novo, repetindo o que a gente já deu nas aulas anteriores, duas potências são iguais, as bases são iguais, então automaticamente os expoentes têm que ser igual. Portanto, o x tem que valer 5, e aí nós já resolvemos o exemplo. Primeiro exemplo. Veja só que nesse exemplo, nesta equação, nós estávamos procurando o logaritmo. Agora veja nessa outra que nós não estamos procurando o logaritmo, nós estamos procurando a base. Às vezes o x está aqui na base, mas nós vamos fazer do mesmo jeito. Lá vai ser x elevado ao quadrado é igual a 16. É isso que eu vou escrever. X elevado ao quadrado é igual a 16. Bem, se isto aqui fosse uma equação de segundo grau, eu teria que escrever o seguinte, que x fosse uma equação de segundo grau original, né, partindo dela e não vindo daqui, nós teríamos que escrever assim, ó, x é igual a mais ou menos raiz de 16. Mas veja que x é a base, né? X é a base. Nós falamos que a base não pode ser negativa. Então nós não vamos ter a preocupação de colocar mais ou menos, vamos deixar só sem nada que quer dizer mais. E a raiz de 16, como você e eu sabemos, vale 4. Então veja que às vezes o x está no logaritmo, às vezes o x está na base, e agora vamos ver um caso em que o x está no logaritmando, que na verdade é até mais fácil. Vamos aplicar de novo a mesma coisa. 3 elevado ao quadrado é igual a x. Então podemos escrever isso. Bom, já está invertendo, né? X é igual a 3 ao quadrado. Se 3 ao quadrado é igual a x, x é igual a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado, você sabe, eu também, resultado 9. Então veja que vocês vão depois resolver exercícios e obter ajuda lá no centro de mídias, procurar, pesquisar, enfim, fazer o nosso trabalho aí nessa pandemia, e você vai encontrar equações mais ou menos desse tipo. Essas são muito simples, virão outras que não são tão simples, mas começa por aqui, né? Então, espero que você tenha entendido. Já estamos com 17 minutos de aula, é necessário encerrar para que não fique muito cansativo. Espero que você tenha aproveitado esta aula e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.